Ele fez, apresentou, mas o nível estava bem alto. Bem Com alto. certeza. Outro atleta que, para mim, teve uma performance excelente foi o Kaique. O Kaká. O estreante. Não o nosso Kaique Pro. O estreante. Que estreou ficando na 10ª posição, ou seja, ele está entre os top 10 melhores do mundo. Foi ganhando posições, ele não entrou primeiro no top 10, ele foi subindo posições e mostrou que ele tem um potencial enorme para ser um futuro Mr. Olímpia. Uma conversa em particular que o alemão teve com o Tyler citou que o Kaique ele tem condição de ser Mr. Olímpia. E falta um pouco de volume, né? Não, falta. É isso que está faltando, na minha opinião. Um peito mais cheio. Ele ganhando esse ficar volume que está faltando, proporcional às costas que são ele insanas, vai as brigar costas lá na dele. frente. E falta maturidade, Porque o muito alinhamento do físico dele, a cintura dele pequena, é muito bom isso. Ele precisa de um abdômen mais denso, ele precisa de um peitoral um pouco maior, ele precisa de densidade, que é o tempo. Ele é muito jovem, né? Ele é um menino, né? E eu Acho que posso ele tem até 25 anos. pela minha imagem que eu tenho na cabeça da competição, ele ali, em 10º, ele figura com essa evolução muito próximo do Banks. Eu acho que a linha de físico dele pode se assemelhar do Banks. Então, o Banks, mesmo não ganhando, ainda está lá no top 5, né, figurando. Então, ele tem que se espelhar naquele tipo de físico que tem mais a ver com o dele. Perfeita colocação. Vamos para Open? Bora de Open. Na categoria Open, um atleta que já começou surpreendente foi o Bruno Santos. Bruno Santos ficou em 13º. 13º, é a segunda vez que um brasileiro se classifica dentre os top 15 na história. Então, o Bruno Santos aí, de cara, já vem escrevendo o nome aí como o segundo fisiculturista brasileiro com melhor colocação dentro da categoria Open. Exatamente. Apresentou um físico muito estético, apresentou uma linha muito boa. E posso falar, eu ainda acho que o físico do Bruno estava melhor na competição, que ele ganhou a vaga do que no Olímpia. Não sei se foi muita competição. Eu ainda acho que aquele físico que ele ganhou a vaga capaz de subir mais 1, 2 posições, viu? Brunão, O Bruno tá com um físico insano. Bruno tá maduro, tá pronto. É só uma questão de tempo e um pouco mais de volume, até porque ele já tem um peso corporal bem elevado. Acho que ele competiu com cerca de 123 quilos. Então agora ele precisa de mais volume em peitorais, ombros, para ficar mais largo. dorsais. E dorsais também, né? Ele tem um dorsal espesso, mas trazer mais Detalhe largura, e mais expansão. detalhe, vai Detalhe ser e fundamental para que o X dele fique mais proporcional e imponente diante desses atletas que são enormes. Bom, para eu que sou mais velho aqui do time, ver ele lá nessa condição e conquistando também esse lugar, para mim é tudo que a gente sonhava lá atrás, né? Porque com o Luiz Otávio, naquela época, a gente ficou super empolgado, né? O culturismo começou a crescer, o cinema evidenciando o esporte. E, de repente, a gente ficou com um vazio, que durou muitos anos, né? Até o Rafa ir lá e ficar em 10º. E aí, depois, no ano passado, a gente também ficou com um vazio, né? Só que esse ano o Brunão deixou todos nós, torcedores, com uma esperança muito maior em ver mais brasileiros figurando na Open. Com certeza. Perfeito. E a nossa estrela da Open, Rafael Brandão, que vem ganhando cada vez mais posições. Ele competiu no ano de 2022. A sua estreia foi uma estreia, vamos dizer assim, fenomenal, porque ele ficou entre os 10 melhores atletas do mundo. Isso para a categoria Open é muito puxado, pessoal. Se você parar para pensar que apenas 4 brasileiros até hoje se classificaram para o Mr. Olímpia. Apenas 4. Luiz Otávio, Rafael Brandão, Vitor Boff e Bruno Santos. Apenas 4 atletas até hoje se classificaram para o Mr. Olímpia, da categoria Open. 4 atletas pisaram, porque o Pérez se classificou, mas não... 4 atletas pisaram. Bem observado, Maurício. O Leandro Pérez ganhou vaga, eu acho que mais alguém ganhou vaga também. Não, só ele. Foi o Pérez só que não conseguiu ir? O Martins não chegou a ganhar, só o Tá. Pérez. Então, todos esses atletas, foram 4 atletas apenas que pisaram no palco do Olímpia na Open. Legal? E um detalhe, o Rafa estreou em 10º e ele, nas prévias, a categoria Open, ela tem 2 dias e 2 notas em separados. Nas prévias, ele estava em 7º colocado. O Rafa não quis ficar
se conformar com esse sétimo e ele foi para um tudo ou nada, fazendo uma estratégia que não faz parte do padrão de finalização da Open, que é treinar de madrugada, na sexta para o sábado, fazer refeição, puxar um pouco mais o físico, ele perdeu quase 2 quilos para chegar mais condicionado. Essa estratégia, para os árbitros, não deu certo e os árbitros jogaram ele para a 8ª posição, ou seja, ele perdeu a posição.